Minhas saudações a todos, desejo um bom dia a todos vocês, um feliz sábado. Sejamos todos muito bem-vindos a esse momento agora de nós analisarmos a palavra de Deus e nos alimentarmos dela. Você já está vendo aí na tela o título do sermão, o tema da mensagem. E normalmente a gente conta uma história lá mais para o final, né? Chegando ali no apelo, né? Eu tenho a história para contar agora, né? No início. O conteúdo desse sermão surgiu de uma conversa com a irmã Cida Procópio, lá na casa dela, né? Nós estávamos conversando ali, sentados na casa dela, e de repente ela falou assim, ela falou para mim: Gilberto, nós estamos precisando mesmo de santificação. Esse é o tempo que nós precisamos muito disso, né? E ela falou algumas coisas, e aí eu falei assim: irmã Cida, por que você não prega sobre esse assunto? Ele disse: mas é que eu não tenho nenhum sermão, eu te ajudo a preparar o sermão. E aí eu falei: pega lá uma caneta, um caderno, porque se não anotar isso a gente esquece. E se esquecer, depois como é que a gente vai fazer para lembrar? Aí eu fui ditando para ela alguns textos bíblicos, e como você pode ver ali está o rascunho, essa é a letra dela. Ali está o título ali em cima, né? Santificação para o tempo do fim. Dessa conversa, desse diálogo ali, surgiu esse tema aí. Santificação para o tempo do fim. Esta é uma necessidade que nós, como povo de Deus, precisamos. Tanto como povo, como indivíduo também, né? E também essa mensagem vai ser um oferecimento para a irmã Cida, né, se ela estiver assistindo, acompanhando, né? Então, irmã Cida, um abraço para a senhora. Ela está lá no Paraná se tratando, né? Nós estamos lembrando de você sempre, viu? Muito bem. O texto para nós meditarmos é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 23. Esse é o primeiro texto de vários textos que nós vamos folhear aí nas Bíblias para nós meditarmos. Bom, acho que todo mundo já deve ter achado ali. E o versículo 23 fala assim, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. O meu Deus da paz, o mesmo Deus da paz, o santifique em tudo. E o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para a vinda de Jesus Cristo, Ele quer que a gente seja santificados em tudo. Essa é a vontade de Deus. A Bíblia ela nos chama a santificação como preparação para os eventos finais. Então, para o tempo do fim, a Bíblia nos chama para a santificação. Obrigado. Hein? O chamado da santificação é um tema recorrente na Bíblia, especialmente para aqueles que vivem no tempo do fim. Nós vivemos no tempo do fim, então esse chamado é especial para nós que vivemos no tempo do fim. Nós lemos aqui 1 Tessalonicenses 5:23, Deus falando que quer que nós sejamos santificados em tudo. A santificação ela é um processo contínuo, não é um processo, não é algo que acontece em um instante. A pessoa não é santificada logo depois do batismo, é uma coisa progressiva, é contínua para o resto da vida. É uma obra que Deus realiza em nós. Deus é o autor da santificação, e nós vemos aqui, o mesmo Deus da paz o santifica em tudo. Essa é uma obra divina. A santificação ela é feita pelo próprio Deus. É através dela que nós nos tornamos semelhantes, mais semelhantes a Jesus, abandonando os pecados, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Existem 3 aspectos na Bíblia que são fundamentais para nós alcançarmos a santificação. E nós vamos analisar esses 3 aspectos, para nós alcançarmos uma santificação completa. Veja bem, santificação pela verdade, santificação por Jesus e pelo Espírito Santo. Nós vamos analisar esses 3 aspectos e vemos como nós podemos ser santificados pela verdade, por Jesus e pelo Espírito Santo. E como resultado dessa santificação, vem a santificação
para o testemunho. Santificação para o testemunho é o resultado final dessa santificação. Quero que você acompanhe comigo João, Evangelho de João, capítulo 17. Ali, capítulo 17, versículo 19. Ali em João, capítulo 17, versículo 19, Jesus disse, orando ao Pai, em favor de todos nós: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu li o verso 18, né? O verso 19. E a favor deles, eu me santifico, para que eles sejam santificados na verdade. Você viu aí? Percebeu que o desejo de Jesus é que nós fôssemos santificados na verdade, porque essa oração que Jesus fez não foi apenas pelos discípulos que estavam ali com ele ali, naquele momento de oração. Nesse momento, Jesus englobou todos os que viriam a crer nele. E isso somos nós, nos nossos tempos, os que vivemos no tempo do fim. A santificação ela é necessária antes da segunda vinda de Jesus. Então, nós estamos inseridos nessa oração de Jesus, santificados pela verdade. Ainda aqui em João 17, se nós lermos aqui o versículo 17, nós vemos Jesus dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que é a verdade aqui que santifica? A palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos aqui o Nisto Cremos, aqui tem alguma imagem. As Escrituras Sagradas é a crença número 1. As Escrituras Sagradas do Nisto Cremos. Ali no Nisto Cremos diz que a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra inspirada de Deus, é a nossa regra de fé e prática. É a número 1, dentre todas as crenças, né? São 28 crenças, 5 doutrinas e 28 crenças fundamentais. E essas crenças, 28, elas podem ser colocadas como vários dominós. Eu quero que você entenda o que eu quero dizer. Sabe vários dominós em pés ali? A crença número 1 é a mais importante de todas. Se alguma coisa esbarrar na primeira, todas as outras desmoronam. Ela é a base. É através da Bíblia que nós temos todas as nossas crenças, as nossas doutrinas. A doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da salvação, a doutrina dos eventos finais. Então, todas essas doutrinas que a Igreja Adventista do Sétimo Dia sustenta são doutrinas bíblicas. Portanto, a primeira crença é a mais importante de todas. Nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus para sermos santificados. Então, a santificação, em primeiro lugar aqui, vem pela palavra de Deus. E a crença número 1 nos diz que as Escrituras são a infalível palavra de Deus. A Bíblia, que são as Escrituras, são a infalível palavra de Deus. A revelação da vontade de Deus. Se alguém quiser saber a vontade de Deus, vai saber como? Pelas Escrituras. No entanto, hoje em dia, muitas vezes, tem muitas pessoas que querem saber a vontade de Deus através da opinião de outras pessoas. Muitas vezes nós estamos muito inclinados a pedir a opinião das outras pessoas primeiro, antes da palavra de Deus. E tem alguns cristãos muito bem intencionados, eu não diria mal intencionados, né? São bem intencionados. Eles chegam e dizem: ó, Deus me mandou te dizer isso e aquilo outro. E às vezes isso deixa a gente um pouco arrepiado, né? Nossa, que legal, essa palavra veio no meu encontro e tal. Mas tenho que dizer uma coisa a você. Essa não é a palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra, não com a palavra de homem nenhum, de pregador nenhum. E a palavra de Deus é a Bíblia, é o que está escrito, é a palavra de Deus. É nisso que deve repousar toda a nossa confiança. É dela que vem a nossa santificação. Então, a palavra de Deus ela é extremamente importante. Essa crença é a crença número 1. No entanto, existe um movimento. Eu não vou falar o nome do movimento porque é um pouco polêmico. Mas ele está se tornando muito conhecido. Um movimento dentro da Igreja Adventista.
surgiu por uma pessoa que criou, e ela diz, ela prega, ela ensina, muita gente já aderiu, já passou aqui no nosso estado, a esse movimento. Esse movimento diz que a Bíblia não é a única palavra de Deus. Então isso abre espaço para o esoterismo, abre espaço para o espiritualismo, e muita gente tem acreditado nisso. E tem umas maneiras estranhas de se estudar a Bíblia, tem umas maneiras estranhas de se orar, que não tem nada a ver com a Bíblia. No entanto, muita gente tem seguido. Essa é uma das maneiras de a primeira peça do dominó ser derrubada. Logo em seguida, vem outras sendo derrubadas, enfraquecidas. Se a Bíblia não é a única palavra de Deus, então abre espaço para outras fontes de autoridade, além da Bíblia. Logo, aos poucos, a própria Bíblia vai sendo contradita na nossa própria mente, sem nós percebermos. Eu não vou falar o nome do movimento agora, porque não vem ao caso. Num momento propício, poderia se falar e tratar disso, né? Porque é um movimento antibíblico. No entanto, está no nosso meio. E usam até os livros de Ellen White, o Dom de Profecia, para fundamentar essas doutrinas estranhas. Então, somente a Bíblia, somente a palavra de Deus, e somente ela tem a doutrina verdadeira. Então, não existe outra palavra de Deus segura para nós, além da Bíblia. É através dela que nós vamos encontrar a santificação, porque Jesus diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação pela verdade vem pela Bíblia, primeiro, né? Então isso significa que no processo de santificação, o estudo da Bíblia tem que ser número 1 na nossa vida. Então tudo que for para nossa experiência cristã, ela deve ser pautada na Bíblia. Se a Bíblia diz, então, tranquilo, beleza. Se a Bíblia não diz, são ideias humanas, são invenções, são mandamentos humanos, regras humanas. As regras humanas, elas não têm nenhum poder de santificar. As regras humanas mudam apenas o comportamento, ela não muda o coração. A Bíblia, a palavra de Deus, tem um poder tremendo de nos mudar por dentro. Assim como quando a gente come um alimento, né, ele nutre, e o alimento ele é comido por dentro, né, ele é ingerido. Você não fica só olhando o alimento ali, não tem esse negócio de você pegar o alimento e ficar ali com conexão Bluetooth, ali comer por Bluetooth, né? Não funciona, tem que mastigar, engolir, aí ele nutre. A Bíblia é a mesma coisa, ela tem que ser comida, tragada, mastigada, remoída, igual a vaca faz, sabe? Existem umas maneiras umas técnicas de meditação oriental, e as técnicas de meditação oriental, elas são de esvaziar a cabeça, né? As pessoas se sentam, cruzam as pernas, botam os dedos mais ou menos assim, e ficam lá, sem pensar em nada, esvaziando a cabeça vazia. A técnica de meditação bíblica não é assim, não tem que esvaziar, nada se sai sozinho. A palavra meditar, meditação na língua hebraica, significa, é o mesmo que o rugir do leão, ou o grunhido das pombas. Sabe como é que as pombas fazem? Elas ficam lá, elas ficam repetindo, fazendo o som. E também se assemelha ao remoer da vaca, o rugir do leão. Né? Então, como se medita biblicamente? Ficar remoendo, ficar repetindo. Lembra de Deuteronômio capítulo 6? Estas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos, né? Dela falarás ao andar, ao se sentar, ao se deitar. É ficar repetindo. A meditação bíblica é assim. Quanto mais se reproduz, quanto mais se repete, mais grava na mente, mais grava na consciência. E mais incrusta dentro da vida, né? Uma das formas de colocar a palavra de Deus dentro da nossa mente, além da leitura, e ficar repetindo aquilo lá na mente, cantando também. Existem alguns hinos que são tipo parecido com salmos, né? Alguns hinos do nosso cenário, que são trechos da Bíblia, que falam da nossa fé. Então,
mas não é somente isso, né? Mas ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e tirar dela, somente dela, a base para a nossa fé. Então, a santificação pela verdade é a santificação pela Bíblia. A Bíblia deve fazer parte do povo de Deus. A Bíblia deve fazer parte da nossa santificação. O outro aspecto da santificação, eu quero que você acompanhe comigo, está em Atos capítulo 26. Lá no final do livro de Atos, capítulo 26, e o versículo 18. Aqui em Atos, capítulo 26, e o versículo 18, conta a história da conversão de Paulo. Paulo contando a história da sua conversão e ele dizendo as palavras de Jesus para ele, só para contextualizar. E o versículo 18 diz: para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Agora, Jesus é quem diz qual é o outro aspecto da santificação. A santificação, além de ser pela verdade, é em Jesus. Santificação em Jesus. E como é que é esse negócio de santificação em Jesus? Como alguém pode ser santificado em Jesus? Jesus disse aqui, ó, pela fé em mim. Como é que alguém pode ser santificado pela fé em Jesus? E em algum momento, em algum lugar na Bíblia, em outro lugar na Bíblia, você já viu alguma coisa que faz paralelo a isso? Santificar pela fé em Jesus? O que é a fé em Jesus? Essa fé em Jesus que santifica, ela aparece lá em Apocalipse 14. E o versículo 12. E isso está cheio de paralelo. A Bíblia é cheia de elos, de verdades que se ligam. E uma delas está aqui. Apocalipse capítulo 14, e o versículo 12. Aqui está a perseverança, algumas versões dizem a paciência, né, dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa fé em Jesus é a fé que santifica. Percebe que a fé em Jesus é que ela não está isolada. O texto não diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam a fé em Jesus. Ela está ligada, mandamentos e fé em Jesus. Guardar os mandamentos e a fé em Jesus. Tá, e agora? Como vamos saber o que é essa fé em Jesus? Apocalipse 14, verso 12 fala. Será que é a fé que nós devemos ter em Jesus? Sabe, essa experiência de fé? É isso? Se for isso, ela pode ser um pouco subjetiva, né? Cada um tem a sua fé. Mas é claro que Jesus não ia estar falando, lá em Atos 26, da santificação pela fé em mim, de uma coisa subjetiva. Cada um tem a sua, cada um sente, cada um entende. Não, ela é algo que se aplica a todos. Esse guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus também tem um paralelo. Com o que é que se parece esse texto? Lemos Apocalipse 14, verso 12. Esse texto se parece com Apocalipse capítulo 12 e o versículo 17. É um paralelo. Se nós lermos aqui capítulo 12, verso 17, algumas páginas atrás, ali diz, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus. Lá Apocalipse 14 não fala de guardar os mandamentos de Deus? Então está falando da mesma coisa. E diz mais, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A fé em Jesus ela vem através do testemunho de Jesus. Como é que alguém pode ter fé em Jesus? Através do testemunho de Jesus. Porque se não houvesse o testemunho de Jesus, como que a gente ia ter fé nele? Quem foi que deu testemunho de Jesus? Os profetas. Moisés deu testemunho de Jesus. A própria Bíblia deu testemunho de Jesus. Jesus disse lá para os judeus,
Deixa eu lembrar aqui o texto. Examinar, exatamente isso aí. Só faltou o começo, né? Vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas tem a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho de mim, testificam de mim. A Bíblia dá testemunho de Jesus. Os profetas, os escritos dos profetas dão testemunho de Jesus. É por isso que podemos dizer que todo o Antigo Testamento é o testemunho de Jesus. O Novo Testamento é o testemunho de Jesus, porque o objetivo do dom profético é mostrar quem é Jesus. E se nós formos lá em Apocalipse capítulo 19, e o versículo 10, vocês estão acompanhando aqui o afunilamento, para onde que eu estou conduzindo vocês? Então, se nós formos lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, João quer adorar o anjo diz para João, não faça isso porque eu sou servo igual você, adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Algumas versões dizem espírito de profecia, outras da profecia, que é a mesma coisa. Então, o que é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia. E qual é o objetivo do espírito de profecia? Exaltar a pessoa de Jesus. Esse é o objetivo. O espírito de profecia, o dom de profecia manifestado na pessoa de Ellen White, exalta a pessoa de Jesus. Coloca Jesus em evidência. Traz mais luz a respeito tanto do ministério quanto da pessoa de Jesus. Então, é o dom de profecia para esse tempo do fim. Para as pessoas no tempo do apóstolo Paulo, eles tiveram o dom de profecia no tempo deles. E no tempo do fim, o povo de Deus no tempo do fim também teria o dom de profecia. Então, não só guardar os mandamentos de Deus, mas ter o dom de profecia. Então, é através do dom de profecia que nós desenvolvemos a fé em Jesus que santifica. Existe um problema sério, que é um problema não para muitos, não para todos, né, mas para muitos, é a falta de fé no verdadeiro dom de profecia. E sabe o que essa falta de fé pode trazer? Traz dúvida, né? Eu trouxe aqui alguns textos do Espírito de Profecia para poder compartilhar, para que a gente veja a tragédia que pode acontecer na vida de qualquer um de nós, se nós abandonarmos o testemunho de Jesus. Citado em Eventos Finais, página 177, uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão o quê? Primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Então, antes de uma pessoa se apostatar, antes dela abandonar a sua fé, primeiro ela vai abandonar a fé no testemunho do Espírito de Deus, ou seja, no dom de profecia. Então, primeiro vem a descrença na Bíblia como única palavra de Deus. Logo em seguida vem a descrença nos testemunhos. Mas eu acredito no dom de profecia. Sim, ok. Mas, como algumas pessoas que eu conheço, elas dizem assim, eu acredito, eu só não acredito nisso. Porque ela disse algumas coisas ali que eu não concordo e tal. Bom, já começou. O que aconteceu? A pessoa já começou a se colocar debaixo da bandeira de Satanás. Ela se alistou no exército de Satanás, sem perceber que está fazendo isso. Então, não é uma coisa perceptível. É começando, primeiro, deixando de ser santificado pela Bíblia, a palavra de Deus. Segundo, o espírito de profecia. Devagarinho vai perdendo a fé em Jesus. E tem mais. O inimigo tem envidado, ou seja, tem feito esforços, seus magistrais esforços, para abalar a fé de nosso próprio povo nos testemunhos. Está vendo aí? Nós guardamos os mandamentos de Deus, mas e o testemunho de Jesus? E a fé em Jesus? Começa primeiro aí, depois vai a escalada para baixo, na apostasia. Isso é uma coisa sem sentir. Quando a pessoa percebe, ela já está lá faz muito tempo. Às vezes até dentro da igreja, apostatada. Ela já está longe. Continuando esse mesmo texto. Ou seja, no caso, o nosso povo abalar a sua fé nos testemunhos
Isto é exatamente como Satanás tensionava que fosse. E os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção, e os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção às advertências e repreensões do testemunho do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros de toda espécie. Para que serve o testemunho de Jesus? O dom de profecia? Para nos manter na linha, nos manter somente na Bíblia. Um dos objetivos do Espírito de Profecia também é exaltar a palavra de Deus, a Bíblia. É a luz menor que nos guia à luz maior. Quando se abandona o Espírito de Profecia, o dom de profecia, a gente vai abandonando também as doutrinas puras da Bíblia. E há uma absorção de ideias, cada ideias tortas, que só acontece por causa disso. Infelizmente, nós podemos perceber que no nosso meio surgem muitas pessoas com ideias tortas. E essas ideias tortas vêm primeiro porque abandonam as repreensões que têm no testemunho do Espírito de Deus. E sabe mais? O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o quê? O ceticismo, a dúvida no tocante aos pontos de vista, os pontos vitais de nossa fé. Sabe a crença de que temos um sumo sacerdote lá no santuário celestial? É uma crença pilar. Vem a descrença aí. Nós não temos um sumo sacerdote lá no santuário do céu, Jesus não está lá. Mas antes de uma pessoa chegar a essa conclusão, primeiro vem a descrença nos testemunhos. E logo em seguida, descrença nos pontos vitais. Depois, as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas. E então, a caminhada descendente para a perdição. A coisa é lenta. Por isso, Deus deixou o Espírito de profecia para guiar o seu povo nos dias finais, como segurança. Lembra o que foi que o rei Josafá disse para o povo, lá em 2 Crônicas? Creio, 20, creio no Senhor seu Deus, estarão seguros. Creiam nos seus profetas e vocês vão prosperar. Segurança, o Espírito de profecia é uma segurança para nos manter nos trilhos da palavra de Deus. Então, amigo, se você não tem dado a devida atenção ao Espírito de profecia, se você tem lido pouco, faz o contrário, dedique-se mais. Se você tem dúvida sobre que decisões tomar na sua vida, seja com relação a casamento, namoro, que tipo de trabalho você vai fazer, que tipo de atividade você vai desempenhar na sua vida, esses são conselhos úteis para esse nosso tempo. Comece a seguir, ore a Deus e peça para que Ele te ajude. Ela diz mais ainda, tudo citado no livro Eventos Finais. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí, não vai ficar só aí, vai continuar. E ele redobra os seus esforços até lançá-las em rebelião aberta. Sabe, pessoas que se rebelam contra a igreja, contra as doutrinas, então a escalada é vagarosa. Até que se torne irremediável e termine em destruição. Ser santificados em Jesus envolve guardar o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Nós vimos que a santificação envolve a verdade. A palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. É o único guia seguro que nós temos. A outra maneira de sermos santificados é em Jesus. Como nós vamos ser santificados pela fé em Jesus? Pela fé no dom de profecia, que é o testemunho de Jesus. Outro aspecto para a nossa santificação é a santificação pelo Espírito Santo. Já está dado aí o texto bíblico, Romanos capítulo 15, versículo 16. Eu fiz questão de colocar esse texto aqui na Nova Bíblia Viva, porque nessa versão, esse texto está mais claro, está mais assim, a compreensão bem mais nítida, né? Eu tenho o texto aqui, se alguém quiser acompanhar nessa versão. A Nova Bíblia Viva diz: eu sou um mensageiro especial da parte de Jesus Cristo a vocês. Paulo está dizendo, né? Os gentios
levando-lhes o evangelho e oferecendo-os como um sacrifício aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então, outro aspecto da santificação envolve ser santificado pelo Espírito Santo. Então, como é que alguém pode ser santificado pelo Espírito Santo? Por que é importante ser santificado pelo Espírito Santo? Eu quero trazer aqui uma reflexão. Eu não coloquei o texto ali, mas Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, né? Algumas versões dizem, o Espírito de Deus se movia. Ele se movia aonde? O que ele estava fazendo sobre as águas? Nada? Imagina assim, imagina a criação lá. Deus criou lá o céu e a terra, e está tudo parado ali. Tem águas ali. E o Espírito Santo está ali, desocupado, né? Não tem o que fazer. Quem estava comandando, dando o comando era Jesus, e o Pai estava ali também, o Espírito Santo não tinha o que fazer, estava pairando por sobre as águas. Seria isso? Porque a gente não vê o Espírito Santo como um agente criador, normalmente, né? Mas ele é um agente criador. Se ele estava pairando por sobre, o que ele estava fazendo com esse estar sobre as águas? Ou se movendo sobre as águas? Olha, o trabalho do Espírito Santo é um trabalho fundamental. Se o Espírito Santo não estivesse ali, não haveria criação. Quando Jesus desse o comando, haja luz, não haveria luz. Quando Jesus desse o comando, que a terra produza relvas e plantas que deem sementes, a terra não obedeceria ao comando, porque dependia da ação do Espírito Santo. Quer ver? Eu quero te mostrar aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 35, qual é a ação do Espírito Santo. A mesma ação que teve aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 35, houve também lá no início da criação. Aqui Maria estava sem saber como é que ela teria um filho. E ela mesma disse aqui, no versículo 34, então Maria disse ao anjo, como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? Aí o anjo responde, no versículo 35, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora, o mais importante desse texto aqui é que ele se parece com o texto de Gênesis capítulo 1, verso 2. O Espírito Santo virá de que forma? Sobre você. O Espírito Santo não pairava por sobre as águas, e agora o anjo Gabriel disse para Maria que o Espírito Santo viria sobre ela. É a mesma expressão, sobre ela. E esse estar sobre é muito importante. O que quer dizer o fato de o Espírito Santo estar sobre? Olha, eu vou colocar uma frase aqui que eu só falei para a Ana até hoje, né? Nas reflexões bíblicas, né? O Espírito Santo é aquele que cria as condições necessárias para a vida. O que o Espírito Santo estava fazendo lá na criação? Criando as condições para a vida, para que quando Jesus dissesse, haja isso, houvesse aquilo. O que o Espírito Santo estava fazendo ali com Maria? Maria era uma mulher pecadora. Ela não era santa e imaculada, como alguns dizem. Ela não era imaculada, era um ser humano pecador como qualquer um outro. O Espírito Santo estava criando as condições necessárias para a vida do Messias a ser gerada ali na barriga dela. O que o Espírito Santo faz quando ele está para nos santificar? Ele cria as condições necessárias para a vida espiritual. Porque sem o Espírito Santo não existe vida espiritual. Por isso é necessário o Espírito Santo. Ele cria as condições necessárias para a vida. Se a gente ler lá em João capítulo 6, versículo 63, Jesus falando lá, porque algumas pessoas não entenderam o que ele disse, né? Agora vamos ter que comer a carne dele e beber o sangue dele. Jesus disse assim, a carne para nada presta, para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho dito são espírito e vida.
Então, o Espírito Santo, ele existe para a vida. Ele é um agente necessário para a santificação da nossa vida. É por isso que temos que insistir. Para sermos santificados, precisamos do batismo do Espírito Santo, no poder da chuva serôdia. Eu já fiz um apelo lá na Igreja da Milagrosa. Irmãos, a oração, o pedido, a busca pelo Espírito Santo, ela não deve ser só uma coisa isolada lá na nossa casa. Quando der na teia, a gente lembrar e orar por ele, tem que ser a pauta número 1 das nossas orações, dos nossos cultos de oração. Deve ser a pauta número 1. Sabe, nós temos problemas na vida, tem problema de saúde, problema de família, problema de emprego, problema de tudo quanto é tipo. E nós queremos que Deus atenda essas nossas necessidades. Mas a maior de todas as nossas necessidades é o Espírito Santo. Nós devemos colocar ela como número 1. A pauta número 1 da nossa vida, buscar o Espírito Santo, porque sem ele não existe vida. Por que muitas vezes nós não temos vida espiritual? Porque falta aquele que cria as condições para a vida, que é o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo. E não são somente esses textos. Já lemos esse texto aqui, né? Atos capítulo 2, versículo 3 e 4, é dito lá: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram de que maneira? Sobre cada um deles. O Espírito Santo veio sobre cada um dos discípulos, preparando eles ali para transmitir a mensagem do Espírito Santo, a mensagem das novas de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Lucas capítulo 3, versículo 22, ali fala da experiência de o Espírito Santo descer como pomba sobre Jesus, ali logo após o batismo. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse assim, deixa eu ler aqui para não ficar na minha cabeça aqui, é que eu esqueci o começo. Lembrei. E receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele deve vir sobre cada um de nós. A experiência de Atos capítulo 10, versículo 44, aqui tem que ver quando Pedro, depois de ter feito um sermão lá para... Como é que era o nome do centurião? Cornélio. Ele pregou para eles e ele relatando lá no concílio de Jerusalém que quando ele estava pregando, o Espírito Santo veio sobre aqueles gentios ali. Então o Espírito Santo veio sobre eles. Atos 11, verso 15 também diz a mesma coisa. 1 Coríntios 6, versículo 11, vamos ler aqui, para vermos o que diz 1 Coríntios 6, 11. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, o Espírito Santo vem sobre nós primeiro para a santificação. O resultado da santificação também é consagração. Agora, nós já vimos aqui a importância de sermos santificados pela verdade, a importância de sermos santificados pela fé em Jesus, ou em Jesus, e a santificação pelo Espírito Santo, e como isso é importante para a vida cristã, e especialmente para nós que vivemos no tempo do fim. Santificação pela fé em Jesus, no caso, santificação pela verdade, santificação em Jesus e santificação pelo Espírito Santo. Qual é o resultado de tudo isso? Ser santificados para o testemunho. Mateus capítulo 5 e o versículo 16, eu já tenho aqui, o versículo 16. Jesus disse: agora, já que nós não só entendemos, como nós também já estamos procurando ser santificados pela Bíblia, pelo Espírito de profecia, que é a fé em Jesus, e pelo Espírito Santo, buscando o derramamento do Espírito Santo, agora vem o versículo 16 de Mateus 5, que diz: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros,
para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, nós somos chamados agora para a santificação e para testemunhar através de uma vida santa, uma vida santificada por Deus, através da palavra de Deus, que é a Bíblia, através da fé em Jesus, que é pelo Espírito de profecia, e também pelo Espírito Santo no poder da chuva serôdia. Por quê? Porque estamos no tempo do fim. Já estamos no tempo do fim. Jesus, ele nos chama para nós sermos testemunhas do poder dele transformador. Uma vez que nós fazemos da Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito de profecia e o Espírito Santo, nossos aspectos da nossa santificação, agora nós experimentamos o poder salvador dele, o poder transformador dele nas nossas vidas, para testemunhar para outros. E esse amor de Deus, essa justiça de Deus, refletida em nós, se torna visível para outras pessoas, além de nos dar ânimo também para poder proclamar. Em Atos capítulo 1, versículo 8, como já citamos, Jesus disse que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Essa promessa, ela não é somente para os primeiros discípulos, lá do tempo de Jesus, lá dos apóstolos. Essa promessa se estende até os nossos dias. Porque Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas, desde a Judéia, Samaria e os confins do mundo. Ela se estende até os nossos dias. Veja a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2 até o 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2 ao 3. Isso aqui é um chamado. Capítulo 3, verso 2 e 3. E o verso 2 diz, o apóstolo Paulo falando para os crentes de Coríntios e falando para nós também, vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Então, aqui o texto bíblico está falando da nossa vida como cartas de Cristo. Nós somos cartas de Cristo. Deus quer comunicar uma mensagem a muitas pessoas através de nós, através de você. Você é o elo humano para alcançar algumas pessoas para Jesus. Então, por isso a santificação ela é muito importante. Só para poder concluir, a santificação é o processo pelo qual Deus prepara o seu povo para o encontro com Ele. Sem santificação, ninguém vai ver o Senhor, como diz Hebreus 12, verso 14. Então, é necessário ter santificação. Nós precisamos buscar a santificação de maneira diária e viver em obediência, porque nós somos chamados para viver uma vida santa, refletindo o caráter de Cristo em todas as nossas ações e nossas atitudes também, preparando-nos assim para a sua vinda, a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós possamos buscar a santificação de maneira diária, não de vez em quando, mas de maneira diária, permitindo que a palavra de Deus, Jesus e o Espírito Santo transforme cada aspecto da nossa vida. E eu não poderia finalizar a mensagem de hoje sem fazer um apelo para você. Talvez alguém tenha, até o presente momento, vivido uma necessidade de santificação. Talvez na correria do dia a dia, da vida, até mesmo nas coisas da igreja, tem se esquecido desses aspectos. Mas agora, você sentiu Deus falando com você, através desses textos bíblicos. Deus está chamando você para ser santo e irrepreensível. Eu não poderia deixar de te chamar para você renovar essa relação de santificação com Deus, através da palavra, do testemunho de Jesus e do Espírito Santo. Será que você quer fazer uma reviravolta na sua vida? Através da santificação? Porque agora é o tempo, porque nós já estamos no fim. O fim não vai chegar. O fim já chegou. Esse é o tempo de nós
reavermos o nosso compromisso com Jesus. Então, renove o seu compromisso com Ele em santidade, para viver em santidade. Aceite a verdade da Bíblia, a verdade do dom de profecia e do Espírito Santo na sua vida, para que você faça diferença nesse tempo em que nós estamos vivendo, porque o tempo acabou, agora é hora de nos santificar. Que Deus abençoe a todos vocês.